Nos caminhos da história temos vindo a trilhar viagens no tempo que nos têm sido suscitada por um interessantíssimo projeto em torno da valorização do património, da história do território, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. 10 municípios juntaram-se com efeito para promover a região através do seu relevante património. Em 2 episódios anteriores dos Caminhos da História, tivemos já a oportunidade de percorrer as origens bem remotas da ocupação humana deste território, vestígios pré-históricos muito antigos, mas passamos também por alguns dos mais importantes castros e citâneas, essa marca da Idade do Ferro, bem assim como a herança do mundo romano. No último episódio tivemos também a oportunidade de nos recordarmos do impacto que o românico e o estilo gótico tiveram durante a Idade Média neste território. Mas há muito mais para explorar. Ainda na Idade Média, por exemplo, os castelos, as fortalezas que vão também se desenvolvendo nesta região. E é exatamente por aí que nós vamos começar. No episódio de hoje vamos trilhar outros 3 percursos, 3 outras viagens no tempo. Depois de, nos episódios anteriores dos Caminhos da História, em torno desta viagem no tempo no Alto Minho, termos abordado os percursos e as portas que se abrem para as origens históricas deste território, o projeto Viagem no Tempo lança também um olhar muito atento sobre os castelos, as fortificações do Alto Minho. E não admira que elas sejam relevantes e em grande número, porque estamos num território marcado durante séculos pela sua localização estratégica em relação à Espanha, à Galiza, mas também com a sua orla costeira que era necessário defender de outros inimigos. Sintomaticamente, a porta de entrada para esta viagem fica naquela que é uma das mais relevantes fortificações do nosso país, a Vila Fortificada de Valença. Esta notável maquete apresenta-nos apenas 1/6 da dimensão desta fortificação, cujas origens remontam de algum modo à Idade Média, mas fortemente marcada, como podia deixar de ser, pela notável intervenção do século XVII. Aqui, e à semelhança das outras portas, somos recebidos por um pequeno auditório com um filme que nos introduz esta temática e por um conjunto de outros equipamentos que nos convidam a visitar as fortificações, não só da época da restauração, mas também as medievais. Vamos conhecer alguns casos. O facto do Condado Portucalense e depois o Reino de Portugal terem nascido no Minho fez naturalmente com que as zonas mais setentrionais, isto é, as zonas mais a norte, os limites deste território, coincidentes com o Alto Minho, naturalmente, dizia, sempre foram espaços que foi necessário proteger, fortificar. E por isso não admira, com efeito, a grande concentração de castelos medievais que nós temos no Alto Minho. Não só através dessa linha natural de fronteira que era o Rio Minho, mas também na chamada Raia Seca, através das zonas montanhosas, onde se notabilizaram algumas grandes fortificações, como é o caso, por exemplo, da de Castro Laboreiro. Mas também aqui, no Lindoso, junto a uma outra importante entrada para quem vinha do norte no território português, ou seja, o vale do Rio Lima, também por isso havia que proteger, defender esse eventual acesso de ataque. E é assim, por isso que aqui nos surge este castelo. Em verdade até já um pouco tardio. Ele terá surgido
no século XIII, em 1258, temos referências a esta fortificação que vai-nos denotar dois grandes momentos. Um ainda românico, mas depois, logo a seguir, como é bem visível na sua torre de homenagem, uma estrutura já do gótico. Em épocas posteriores, foi sofrendo outras intervenções para responder, enfim, ao próprio desenvolvimento da arquitetura e da técnica militar, nomeadamente durante o período da Guerra da Restauração. Para lá das torres e dos notáveis castelos medievais, símbolos, por um lado, da afirmação senhorial, mas também marcas relevantes da importância estratégica desta zona fronteiriça, o Alto Minho apresenta, contudo, outras fortificações bem relevantes de outras épocas. Um bom exemplo disso é o local onde nos encontramos, em Valença. Esta enorme fortificação é mesmo uma das maiores praças fortes, não só do nosso país, mas mesmo a nível europeu. Aliás, juntamente com Almeida e Elvas, Valença faz parte de um conjunto que se procura atualmente obter a classificação como Património da Humanidade. Em grande parte, esta fortificação, no seu aspecto atual, resulta, de facto, de um outro período agitado, o século XVII, a segunda metade do século XVII, nomeadamente a partir da restauração da independência em 1640, o que levará o nosso país a uma longa guerra com a Espanha, cerca de 30 anos. É um tempo em que vamos assistir ao aparecimento de novas fortificações ou à conversão dos velhos castelos medievais, respondendo agora àquilo que é a arte e a arquitetura militar, às novas questões em torno da balística, e surgem-nos assim estes novos fortes. O de Valença é de facto de uma enorme imponência. São cerca de 5 quilómetros de perímetro de fortificações, de muralhas, para já não falar dos fossos, paiol, casamatas, portas, todo um conjunto verdadeiramente notável do ponto de vista da arquitetura militar. Mas estas fortificações com estas características, embora, como vos dizia, muito associadas à Guerra da Restauração, em boa verdade tinham começado a surgir já um pouquinho antes, nomeadamente no litoral. Aí, nessa época, o inimigo era outro, era a necessidade de proteger estas costas dos piratas, e é, por exemplo, um tempo em que vamos assistir também ao aparecimento de notáveis fortificações como a da Ilha da Ínsua, mesmo em frente à foz do Rio Minho, ou então, na costa, fortificações como, por exemplo, o Forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo. E se é verdade que estas grandes praças fortes, estas fortificações, em grande parte, nos datam do século XVII, iremos também assistir depois no século XVIII e mesmo no início do século XIX a algumas intervenções, nomeadamente no início do século XIX, de novo um período muito conturbado e onde estas praças fortes e estes castelos vão ter de novo um certo protagonismo, nomeadamente no contexto das invasões napoleónicas ou depois da Guerra Civil, as guerras liberais. Continuamos nas margens do Rio Minho, mas regressamos a um castelo claramente medieval. Estamos em Melgaço, junto da sua icónica fortificação, com esta belíssima torre de homenagem. O castelo de Melgaço remonta ao século XII. É um baluarte importante na origem da nacionalidade. Afonso Henriques empenhou-se em fortificar este povoado, uma das principais e primeiras entradas no reino em relação à Galiza. Mas se é verdade que este Alto Minho fica marcado
muitas épocas, pela instabilidade, pela guerra que leva à construção destes castelos e destas fortificações, também não é menos verdade que, afinal, grande parte da sua história é marcada, no entanto, pela paz e por um território que convida à fixação, mas também à meditação, ao isolamento, à reflexão e à oração. Já perceberam? Estou a falar de mosteiros e conventos e, de facto, o Alto Minho encontra-se pontilhado por imensos antigos mosteiros e estruturas conventuais. Estão registadas mais de 40. 14 delas são utilizadas também na viagem no tempo, dando origem a uma rota que tem início aqui, exatamente no Castelo de Melgaço. Na sua torre encontramos então essa porta que se abre para este percurso que nos vai levar, graças a projeções e uma série de outros equipamentos, a contactar com estas antigas estruturas monásticas, com uma história muito relevante ao longo dos séculos e utilizadas por diferentes comunidades, diferentes ordens e mosteiros e conventos, masculinos e femininos. A propósito dessa diversidade, vamos continuar aqui em Melgaço e conhecer um caso muito interessante. A escassos quilómetros do centro de Melgaço, Paderne é um bom exemplo dessa longevidade de muitos dos mosteiros e conventos do Alto Minho e também de histórias onde se vão cruzando diferentes ordens religiosas. É também um bom exemplo dos muitos enigmas, dúvidas que ainda hoje existem sobre alguns dos momentos da história destas importantes estruturas e instituições monásticas. Aqui em Paderne, de facto, estamos perante um monumento marcadamente medieval, com as suas origens no século XII, românicas, mas depois também, ao longo dos séculos, com sucessivas intervenções, anunciando-nos já o gótico e depois mesmo intervenções em que ficam evidentes outros estilos, outras épocas. Mas é também um mosteiro bem exemplificativo das alterações que em muitos deles foram registando. Sabemos que, inicialmente, este é um mosteiro feminino, provavelmente beneditino. Em 1141, Afonso Henriques atribui-lhe carta de couto às freiras, reconhecendo e agradecendo o papel que elas tinham tido no auxílio à conquista do castelo de Castro Laboreiro. Obviamente, um auxílio não militar, seguramente logístico e espiritual. Mas desse templo inicial restam poucos vestígios. Isto porque sabemos que no século XIII dá-se aqui uma importante alteração. Este mosteiro passa a ser masculino e ligado à ordem dos conos regrantes de Santo Agostinho, que serão responsáveis, em meados desse século XIII, por profundas intervenções e alterações no templo, a sua ampliação, de que resultarão muito do aspecto atual da igreja e até alguns pormenores muito interessantes, nomeadamente este seu pórtico, já dos finais do século XIII, em que alguns investigadores pretendem ver aqui uma influência do famoso mestre Mateu, que tinha intervido na Catedral de Santiago de Compostela. Certo, é que este pórtico nos vai já anunciando o gótico, mas vale a pena irmos ao seu interior. E no interior da igreja do antigo mosteiro de Paderne, continuamos a constatar esta mescla de diferentes estilos, marcas, viagens no tempo.
por exemplo, no seu altar-mor, com esta belíssima talha barroca do século XVIII, mas ao lado podemos também observar azulejos, provavelmente do século XVI ou XVII. Há também vestígios de antigos frescos com que eram pintadas algumas das paredes do templo. Aqui podemos também observar um interessante vestígio da igreja primitiva do século XII. Este capitel figurado com a imagem de Cristo que desce ao limbo para resgatar da boca de um monstro, um devoto. Aliás, este capitel encontra-se numa área muito interessante da igreja, correspondendo ao transepto, mas também, segundo alguns investigadores, podendo-nos, afinal, fazer coincidir com o templo primitivo, que seria esta zona do extremo norte do transepto. Aliás, essa é uma das possíveis explicações para algo verdadeiramente raro que nós aqui podemos contemplar. É este portal que se abre no extremo do transepto, mas voltado para poente. É algo com efeito muito raro entre nós. A igreja seria depois ampliada no século XIII, corresponderia já a este corpo, a esta nave relativamente curta, se comparada com a extensão do transepto. É outra das particularidades muito interessantes desta igreja de Paderno. Enfim, motivos para continuarmos a prosseguir esta viagem no tempo. Ainda no concelho de Melgaço, vale a pena visitar a igreja do antigo mosteiro de Fiães. Aqui, as marcas medievais são também evidentes, mas importa dizer que nem sempre os mosteiros e conventos se localizavam nos vales. Há também, no Alto Minho, alguns exemplos de mosteiros que se implantaram em locais relativamente inóspitos, isolados. Um bom exemplo é, em Caminha, na Serra d'Arga, São João d'Arga. É, ainda hoje, apesar de relativamente pequeno, um dos santuários mais concorridos da região. O seu pequeno templo evidencia as suas origens medievais, mas são igualmente bem evidentes as influências barrocas. E por falar em barroco, vale a pena deslocarmos agora até Arcos de Valdevez, até à Igreja do Espírito Santo. E é aqui, neste templo, que há já alguns anos encontramos o Centro Interpretativo do Barroco, um espaço privilegiado para conhecer esta estética, este estilo que tantas marcas deixou também no Alto Minho. Embora a sua fachada resulte de profundas intervenções neoclássicas já no século XIX, o seu interior marca bem as características do barroco. É um templo mandado edificar pela Confraria do Espírito Santo. Aliás, muito do barroco vai se difundir aqui na região do Alto Minho, fruto das intervenções, da iniciativa das confrarias e também das misericórdias. É um espaço belíssimo, a poucas dezenas de metros de distância da Igreja Matriz. Também ela, um belíssimo exemplar do barroco, edificado mesmo nos finais do século XVII, entre 1690 e 1700, onde se evidenciam as intervenções daquele que foi um dos mais geniais criadores do barroco no norte de Portugal, o bracarense André Rezende. Mas quando falamos do barroco, aqui na região, não nos podemos dissociar, no resto por todo o país, do contexto económico, social e político que permitiu, de facto, que o barroco se implementasse com grande sucesso entre nós. Desde logo, as condições económicas muito vantajosas, nomeadamente decorrentes das riquezas que chegavam do Império, nomeadamente do ouro vindo do Brasil, de Minas Gerais. Mas o gosto por esta arte muito rebuscada, exuberante, teatral, apelando a todos os sentidos, tem também muito a ver com o contexto mental da época.
O barroco é, afinal, um importante instrumento da Igreja no seu processo de contra-reforma, ou seja, através da exuberância, do belo desta arte profundamente teatral, procurava-se cativar os fiéis, evitar que fossem seduzidos pelos ideais da reforma protestante. Hoje, quando contemplamos estes monumentos, temos que ter também em conta que, por vezes, a arte estava também ao serviço exatamente dessas estratégias cenográficas para captar os fiéis. É um pouco de tudo isso que é abordado aqui no Centro Interpretativo, mas afinal é também um dos motivos desta viagem no tempo. Uma das rotas prende-se exatamente com o barroco. E o seu portal está também aqui, onde, através dos já habituais equipamentos que vimos noutras portas e através de belíssimas projeções, somos convidados a mergulhar nesta viagem no tempo. Mas o barroco no Alto Minho está longe de se esgotar nas construções e na arte religiosa. Há toda uma outra dimensão patrimonial onde este estilo é bem presente, nomeadamente na arquitetura civil. Há exemplos notáveis. Interessante é, por exemplo, o mercado pombalino em Ponte da Barca, mesmo no centro. Outros casos evidentes da importância do barroco são os inúmeros palácios e solares que vão enxameando o território minhoto e que nos vêm também chamar a atenção, não só, obviamente, para o desafogo económico que o reino então conhecia, mas também, e muito particularmente aqui nesta região, dessa importante fonte de rendimento que os grandes senhores das terras vão então encontrar em torno do grande desenvolvimento de um novo cereal que, boa verdade, praticamente só desde os finais do século XVI se vinha divulgando entre nós. O milho. E esta riqueza contribuiu muito para que muitas das propriedades se vissem agora enriquecidas com grandes intervenções barrocas nos seus solares, nas suas capelas. Mas quando falamos de solares, de palácios no Alto Minho, há alguns que são verdadeiramente icónicos. É o caso aqui, em Monção, do Palácio da Brejoeira. É um edifício notável, edificado já nos finais do século XVIII e nos inícios do século XIX. Aliás, para este barroco já tardio, vai-se somar, obviamente, as intervenções já do período seguinte, neoclássicas. Estamos a falar da cabeça de um vasto território, uma propriedade que inclui bolsas e, ainda hoje, uma extensa vinha de vinho verde, nomeadamente dessa casta também tão emblemática da região, que é o Alvarinho. Mas aqui, na Brejoeira, vemos também, para lá do neoclássico, outras intervenções mais tardias. Por exemplo, aos jardins de influência claramente inglesa, correspondente a esse período, vai-se acrescentar também algumas intervenções já com um claro aspecto romântico. É o caso também nos jardins de algumas das grutas, como que marcando também um aspecto muito mais moderno dos inícios do século XX. Aliás, o Alto Minho tem também relevantes intervenções modernas e contemporâneas. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas e novas viagens no tempo no Alto Minho, aqui, através de futuros caminhos da história.